Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UFPR. Este período estou realizando o estágio sob a supervisão do professor Lucas Pedroso e neste vídeo vou resolver algumas questões que selecionei da primeira lista de exercícios. O primeiro exercício que a gente vai tentar resolver vai ser o exercício 11. Nele a gente tem uma função que é dada por essa f, que sai desse conjunto aqui e chega na reta inteira. A função é dada por raiz de x mais 2 sobre 1 menos raiz de x. Repare que no domínio da função, eu tenho por obrigação de retirar o 1 para não ocorrer de ter uma divisão por zero nessa fração, e eu restringo apenas a parte positiva para conseguir tirar a raiz quadrada, já que as funções que a gente está estudando são funções reais. Os dois primeiros itens dessa questão, eles são apenas de determinar o valor da função em dois pontinhos, que é o ponto 0 e o ponto 9. A maneira de resolver essas duas é bem parecida. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é olhar para a função e onde tiver o x, a gente substitui pelo valor que está pedindo. No caso, no item A, é o valor 0. Então, a nossa f de 0 vai ser igual a raiz de 0 mais essa fração aqui, 2 sobre 1 menos a raiz de 0. Como a raiz de 0 é 0, isso daqui não vai influenciar na nossa conta. Então, vai restar apenas essa fração, né? 2 sobre 1, que dá 2. Então, o item A é apenas isso. Então, eu tenho que f de 0 é 2. No item B, vai ser basicamente o mesmo procedimento, só que ao invés de colocar 0, eu vou colocar um 9, já que ele está pedindo f de 9. Então, f de 9 vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 2, 1 menos a raiz de 9. Como a raiz de 9 é 3, ficamos com essa expressão aqui, certo? Que ainda nos dá essa expressão. E aqui embaixo vai sobrar menos 2. Nessa divisão aqui, repare que embaixo o meu denominador ele é negativo. Como ele é negativo e em cima é positivo, vai retornar uma coisa negativa. E essa coisa é justamente a divisão, que é 1. 2 por 2 é 1. Então, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Então, o item A e o item B se resumem a essas duas continhas. No item C, a gente tem um x aqui dentro, mas também tem um 4. Então, vamos substituir na expressão de f de x, vai ficar raiz de 4x mais 2, 1 menos a raiz de 4x. Aí aqui cabe uma pequena observação a respeito do que a gente vai fazer. Tirar a raiz de 4x a gente não sabe, porque a gente não consegue determinar quem que é esse x, não foi dado na questão. Mas a raiz de 4 a gente consegue, é 2. Então, um pequeno lembrete, a gente sabe que a raiz de dois números multiplicando, a gente pode quebrar dessa forma, né? Raiz de A vezes raiz de B. Então, neste caso, a gente vai olhar para essa raiz de 4x e interpretar o A como sendo 4 e o B como sendo x. Então, essa conta fica isso aqui, raiz de 4 vezes raiz de x mais 2,
1 menos raiz de 4 vezes raiz de x. Raiz de 4 é 2, então fica 2 raiz de x, 2, 1 menos 2 raiz de x. Pode parar a conta por aqui mesmo. Se quiser tirar MMC, fazer algo a mais, pode fazer, mas aqui já está ótimo. No item D dessa questão, a gente já tem uma coisa diferente dos itens anteriores. Ele agora pede para determinar o elemento cuja imagem é zero. Então, agora já nos é dado o valor do f de x, que é zero, e a gente tem que determinar qual x satisfaz isso. Então, vamos tentar fazer a continha. Que vai ficar 0, que é o meu f de x, igual a raiz de x mais aquela fração. Aqui eu posso tirar o MMC, né? O MMC lembra que embaixo de todo número mora 1. Então, o MMC dessas duas parcelas vai ser esse cara e vai resultar nessa expressão. 1 menos raiz de x. Aqui em cima eu multiplico por essa parcela. Mais 2, né? Igual a zero. Fazendo aqui meios pelos extremos, a gente chega na seguinte expressão. Raiz de x menos x mais 2 igual a zero. Deixando com a cara mais amigável, a gente pode multiplicar ela por menos 1 e trocar todos os sinais. Aqui a gente vai ter que fazer uma substituição para poder resolver ela usando delta e bhaskara. A gente vai chamar y igual a raiz de x e, consequentemente, y ao quadrado vai ser x. Fazendo a substituição, a gente tem isso aqui, y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Ou seja, y é igual a menos b, aí b no caso é menos 1, então fica 1 mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac. Isso tudo dividido por 2 vezes a. Como a é 1, não vou nem colocar. Então, y vai ser igual a 1 mais ou menos a raiz 1. No caso aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de menos por menos que vai dar mais. Aqui vai dar 8, 8 mais 1 dá 9. A raiz de 9 é 3, então já posso colocar ela aqui, sobre 2. Aí eu tenho dois valores possíveis para o y. Ou eu somo ou eu subtraio, certo? Então, no primeiro caso, eu vou somar, vai dar 1 mais 3, que é 4, dividido por 2, que dá 2. E no segundo caso, eu vou ter y igual a 1 menos 3, que é menos 2, sobre 2. Então, menos 1. Note que se o y for menos 1, então isso aqui vai implicar que y ao quadrado, que vai ser 1, mas y ao quadrado a gente já definiu antes como sendo x. Então, isso vai implicar que o x é 1. Mas isso não pode acontecer, porque o x
igual a 1 nem está no domínio, ele foi retirado do domínio. Então, no caso de y igual a menos 1, eu não posso aceitar esse valor. Neste caso, fica bom para a gente, porque o valor que a gente vai escolher vai ser esse y igual a 2. Então, no caso em que y é igual a 2, a gente sabe que x é y ao quadrado, ou seja, é 2 ao quadrado, que é 4. Portanto, a gente encontrou o elemento cuja imagem é 0. Para verificar se isso está correto, se a gente não cometeu nenhum erro de conta no meio do caminho, a gente pode só substituir na própria equação aqui e verificar. Então, vamos fazer aqui rapidinho do lado uma verificação. F aplicada no ponto 4 vai dar raiz de 4 mais 2, 1 menos raiz de 4, que vai dar 2 mais 2, 1 menos 2, que vai dar justamente 2. Aqui embaixo vai sobrar só menos 1, então eu vou ter 2 sobre menos 1, que é menos 2. Então, menos 2. 2 menos 2 é 0. Exatamente o que a gente queria no início da questão. Então, a gente descobriu qual x verifica isso, que é o x igual a 4. A próxima questão que eu selecionei para resolver aqui é a questão 14, e ela nos dá uma função que ela é definida de uma forma para x maior do que 0 e de outra forma para x menor do que 0. A questão basicamente pede para determinar o x0 real, tal que a imagem da x0 vai ser 7. A primeira coisa que a gente tem que examinar é para qual x0 vai funcionar isso. A gente tem que ir para x maior do que 0 ou igual a 0, ela vai ser dada por essa expressão, e para x menor do que 0 é essa outra. Então, vamos começar pela expressão mais tranquila, né? Que é essa de baixo. Se esse x0 no caso, for menor do que 0, então a minha expressão para f de x é x mais 2. Então, x0 mais 2 é igual a f de x0. E a f de x0 eu estou tomando como sendo 7. Então, igual a 7. Tá, se eu passar esse 2 para cá, subtraindo, né, eu consigo isolar o x0. Então, fica x0 igual a 7 menos 2, que é 5. Ops! Aqui a gente já tem uma coisa que não dá para ser, né? Porque eu estou pedindo inicialmente que o x0 seja menor do que 0 e eu encontro x0 igual a 5. Então, a gente já sabe que esse x0 aqui, ele não vai ser dado por essa expressão dos negativos, ele vai ser dado por essa expressão aqui dos positivos ou nulos. Então, a gente supõe o x0 agora maior ou igual a 0 e faz a conta para ver qual o valor que a imagem da função retorna 7. Tá, então eu vou ter o seguinte, f de x0 é igual a x0 ao quadrado menos 5 sobre 2, x menos 1. Como aqui eu estou substituindo por 7, eu posso colocar 7 igual a x0 ao quadrado menos 5 sobre 2, x0, aqui esqueci do 0, menos 1. Passando esse 7 para cá, né, a gente tem
x0 ao quadrado menos 5 sobre 2 x0 mais, menos no caso, que ele vem negativo, 8 igual a 0. Eu posso pegar essa expressão e multiplicar ela por 2. Então, multiplicando ela por 2, eu vou ter 2x0 ao quadrado menos 5x0 menos 16 igual a 0. Só para tirar essa fração aqui do meio, para ficar mais fácil a conta. Tá, então agora a gente vai ter que resolver essa equaçãozinha de segundo grau, então usa delta e Bhaskara. x0 vai ser igual a menos b, então vai ser 5, mais ou menos a raiz de 25 menos 4 vezes 2 vezes menos 16. Menos 4c. E aqui embaixo eu vou pôr 2 vezes a, e a é 2. Então, o meu x0 vai ser igual a 5 mais ou menos a raiz, fazendo essa conta toda aqui dentro, vai dar a raiz de 153. E aqui embaixo, 4. A raiz de 153 não dá para calcular ela exata, então a gente vai usar uma aproximação. Vai ser essa aqui, aí 153 aproximadamente igual a 12,37. Então a gente vai estar usando isso para poder determinar quem é esse x0. Aqui vai dar 5 mais ou menos 12,37 sobre 4. Ok, aqui tem mais uma análise que a gente tem que fazer. O x0, ele é tomado como sendo maior ou igual que 0. Então, já percebe que essa parte que subtrai, ó, 5 menos 12, vai dar um número negativo. Como embaixo eu estou dividindo por um número positivo, vai ficar um número inteiro negativo, que não é admitido nessa expressão aqui que a gente está usando, que é para os valores de x maiores ou iguais a 0. Então, essa parte aqui de baixo da conta, que é o 5 menos 12 dividido por 4, a gente pode excluir. Vai ficar apenas com a parte que soma, parte positiva. Então, o meu x0, eu concluo que ele é aproximadamente, né, já que a gente pegou aproximadamente aqui, ele vai ser aproximadamente, fazendo essa divisão, 4,34. Ah, e como é que eu sei que isso está certo, né? Eu posso fazer duas coisas. Eu posso vir aqui e substituir, né? Fazer x0 igual a esse 4,34. Aí lembrando, como a gente pegou essa aproximação aqui no meio da conta, quando eu vim aqui substituir, não vai dar exatamente 7. Ah, então alguém pode ficar na dúvida se isso realmente está certo. Na dúvida da dúvida, a gente pode consultar o Desmos e lá fazer o gráfico e ver o que está acontecendo. Ó, aqui do lado a gente consegue plotar o grafiquinho justamente dessa parte que ele pede os números maiores ou iguais a 0. Então, ignorem essa parte aqui que aparece e vamos olhar para essa outra aqui, que é a que a gente está usando com valores positivos. Ó. Porque aqui, do 0 para cá, ele está pegando essa expressão. Do 0 para os negativos, ele está pegando outra coisa. Então, essa aqui é a expressão que a gente está estudando, porém, ela está em toda a reta, que pode ser definida. No caso aqui, ó, quando a gente faz a aproximaçãozinha e vê aqui qual o valor que o 7 vai retornar,
não dá para pegar exatamente no 7, eu vou tentar pegar o mais próximo possível. Esse aqui eu acho que tá bom. Ó, 7.01, que é quase o 7, ele bate ali no 4.34. Ou seja, o que a gente achou tá de acordo. Então, essa questão, eu acho que muita gente ficou em dúvida, porque não conseguia encontrar exatamente o valor, mas pode acontecer isso. Pode acontecer de dar apenas uma aproximação. E não se preocupem, tá certo igual. A próxima questão que eu selecionei para a gente tentar resolver é a 19. Na 19, a gente tem essa expressão aqui para a função g de x e pede para determinar o domínio da g. No caso, lembra que para mim determinar o domínio de uma função, eu tenho que ver aonde que faz sentido eu fazer essa conta aqui. Geralmente dá errado quando tem raiz quadrada e a função é real, e a gente tem que restringir o domínio só a coisa positiva, ou quando tem divisão por algum número que a gente tem que evitar que o denominador dê zero. No caso dessa função g, não tem problema nenhum colocar qualquer número real aqui ou aqui. A gente vai estar sempre conseguindo resolver a g aplicada nesse ponto. Então, nesse caso, a gente diz que o domínio da função g é a reta toda. Para lembrar da definição de módulo, vou deixar anotado aqui o que ela significa, né? O que é esse módulo de alguma coisa, módulo de x aqui qualquer. Ele vai ser x, se esse x for maior ou igual que zero, e vai ser menos x, se esse x for menor do que zero. Então, no item B, a gente vai trabalhar com essa definição para tentar fazer o esboço do gráfico dessa função. Então, para esboçar o gráfico, a gente vai analisar pedaço a pedaço o que acontece com essa função. Então, o primeiro pedaço que a gente vai olhar vai ser quando x for menor ou igual a 1. Quando x é menor ou igual do que 1, a gente sabe que x menos 1 é menor do que 0. Menor ou igual que 0. Então, no caso, esse x menos 1 em módulo, ele fica só menos x menos 1. E o x menos 2 fica menos x menos 2, porque esse número de dentro vai ficar menor do que 0 também. Como a g de x é uma expressão dada pela soma desse pedaço com esse pedaço, a gente só soma aqui, ó. Então, vai ficar menos 2x mais 3. Ou seja, na parte em que x é menor do que 1, eu tenho uma retinha aqui que corta no eixo do y. No caso, quando x é menor do que 1, eu tenho essa expressão aqui, que é a expressão de uma reta, para a função g. Então, a gente guarda essa informação e analisa o que acontece com a função quando eu estou com pontos x maiores ou iguais a 2, que é esse outro extremo aqui. Nesse caso, x menos 1, ele é sempre positivo aqui dentro. Então, isso retorna x menos 1 normal. E x menos 2, no mínimo do mínimo, ele vai ser 0. Mas norma de 0 é 0. Então, aqui vai dar x menos 2.
Lembrando, a g de x é dada pela soma dessas duas parcelas, que agora aqui a gente limpou para essa coisa mais bonita. Então, fica 2x menos 3. Também é uma expressão da reta e ainda mais, né? É a expressão multiplicada por menos 1 aqui, ó. Tá faltando só um pedaço, que é o pedaço em que x está entre 0 e 2. Eu posso tirar esse menor ou igual ou deixar ele, porque ela meio que cola ali. Então, eu vou deixar ela aqui por enquanto. Vocês vão perceber que não faz diferença colocar aberto ou fechado, porque ela cola nesse pedaço. Então, quando ele está nesse intervalo, a gente sabe que x menos 1, ó, x é maior do que 1. Então, estou tirando uma coisa maior do que 1 aqui. Estou colocando uma coisa maior do que 1 e tirando 1. Isso aqui dá positivo. Então, vai retornar x menos 1 normal. Por outro lado, quando eu faço x menos 2, isso aqui de dentro, eu vou estar tirando uma coisa que é menor do que 2, tá? Tá tirando aqui, sei lá, 1. Posso estar tirando 1,5. 1,5 menos 2 dá negativo. Então, esse número aqui, ele sempre vai retornar negativo. Então, eu venho para a regrinha aqui, ó. Ele vem menos x mais 2, já que ele vem com menos na frente. Então, a g de x, nesse caso, ó, percebe que quando eu fizer aqui a soma, esse x vai embora com esse. E vai retornar apenas menos 1 mais 2, que é 1. Então, ela fica constante, no intervalo que vai de 1 até 2. Ela é uma coisa constante. Feito isso, a gente vai tentar juntar essas três partes e fazer algo parecido com o gráfico dela. Então, a gente marca aqui, ó, 1 e 2. E aqui a gente marca o ponto 1. A gente sabe que nesse intervalo que vai de 1 até 2, ela fica constante igual a 1. Então, aqui é como se tivesse uma retinha. Tá? Nesse pedaço aqui, que o x está variando de 1 para menos infinito, eu estou com essa reta aqui. Essa reta aqui, ela já passa no 3, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui embaixo 2 pontos dela, porque a gente sabe que 2 pontos determinam uma reta. Então, ela já passa no ponto 3 quando o meu x é 0, que é fácil de ver isso. Vou colocar aqui pontinhos que ela passa. Então, no ponto 0 e 3, ela está passando, que é esse aqui, extremo. E o outro ponto que ela passa, quando a gente coloca aqui igual a 1, ó, x igual a 1, aqui fica menos 2 mais 3. Então, quando x for 1, eu tenho retorno 1. Então, ela passa no 1. 1 é esse aqui. Então, esse pedaço ali, eu vou marcar aqui com 3, vai ser essa retinha. Aí, ela continua aqui infinitamente. Vamos fazer agora os pontos. Perceba que quando x for 2, quando eu colocar 2 aqui, vai ficar 2 vezes 2, que é 4, menos 3. Então, vai dar 1. O outro ponto que eu posso pegar é o ponto 3, né? Se eu pego o ponto 3, aqui vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 3, que é 6, menos 3. 6 menos 3 é o próprio 3. Então, eu posso marcar 3 aqui e ligar esses dois pontos para me saber mais ou menos
onde é que ela está passando. Então, o esboço do gráfico, ele vai ser isso aqui. E tem mais uma pergunta, né? Ele, na questão, ainda pede para dar a imagem. A imagem é daqui, ó. É esses valores que a G assume. Então, é de 1 para cima. Então, a imagem da G, eu posso colocar em forma de intervalo, como sendo 1 até mais infinito. Para verificar se o gráfico é algo parecido com isso mesmo que eu desenhei, a gente pode ir num plot e perceber que realmente faz sentido aquilo que está feito lá. Ó. Passa aqui no 3, passou no 3. No intervalo que vai de 1 até 2, ela fica constante igual a 1, aqui, constante igual a 1. E depois disso, ela é praticamente essa mesma reta aqui, só que crescente, que é justamente o que aconteceu aqui. A próxima questão que eu selecionei para a gente fazer é a questão 24, e ela trata de estudo de sinal da função. A primeira coisa que a gente vai fazer nela é um esboço dessa expressãozinha aqui. Então, a gente vai igualar isso a zero e tentar resolver. Se eu pego x ao quadrado menos 5x mais 6 e igual a zero, eu tenho que x é igual, usando delta e Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, sobre 2 vezes 1. Então, o meu x vai ser igual a 5 mais ou menos 25 menos 24 dá 1. Raiz de 1 é 1 sobre 2. Então, eu tenho duas raízes, né? Raiz que eu vou chamar de x1 vai ser 5 mais 1, que é 6, sobre 2, 3. E a segunda raiz que eu vou chamar de x2, que é essa diferença aqui sobre 2. Então, 4 sobre 2, que é 2. Então, a gente já pode fazer uma espécie de esboço do que seria a minha função fx. Então, digamos que o 2 esteja aqui e o 3 esteja aqui. Como eu estou com uma parábola e a concavidade dela é voltada para cima, porque esse termo aqui é 1 e é positivo, eu tenho mais ou menos uma coisa assim, certo? E esse ponto aqui que ela passa nesse eixo é esse 6 que está sozinho aqui. Então, daqui a gente sabe onde que ela vai ser positiva, onde que a função vai ser positiva e onde que ela vai ser negativa. Percebe que nesse intervalo aqui entre 2 e 3, ela é negativa. Então, posso colocar menos aqui. Nesse intervalo que vai de 3 para mais infinito, ela é positiva. Do mesmo modo, nesse intervalo que vai de 2 para menos infinito, ela também é positiva. Então, eu posso escrever a análise de sinal dessa forma aqui. F de x é maior do que 0 se eu tiver x menor do que 2 ou x maior do que 3. Isso significa que eu estou pegando o x aberto no 2, indo para menos infinito. Eu estou pegando o x aberto no 3, indo para mais infinito. Então, esse aqui é o primeiro caso. A f de x
vai ser igual a zero nas raízes, né? Então, se x for igual a 2, ou x for igual a 3. Nesses dois pontos aqui, eu vou ter que a função é zero. E a f de x é menor do que zero se o x estiver nesse intervalo aqui. X estiver entre 2 e 3. No Desmos, eu fiz o plot dessa função mais bonitinho do que ela. Só escrever aqui do ladinho que ela aparece. Então, percebe que faz sentido. Ela passa aqui no 6, ela vem descendo, aí ela pega essa parte negativa entre 2 e 3, e depois ela começa a ser positiva de novo. A próxima questão que eu selecionei é a questão 38, e ela é basicamente para decidir se essa função f de x é inversível. Para saber se uma função é inversível, a gente tem que ver primeiro que se faz sentido falar em inverter a função, ou seja, se quando eu pego a f a menos 1, trazendo lá da reta toda para esse pedaço aqui, se ela faz sentido, né? Se ela está bem definida aqui. Por isso que a questão em seguida diz: caso não seja, faça restrições aos domínios e contradomínios se necessário, a fim de que a função produzida seja inversível, e em seguida determine a sua inversa. Para me verificar que ela é inversível, primeiro eu vou chamar esse f de x aqui de y. Então, eu vou colocar aqui y igual. E vou colocar a expressão x mais 4, a expressão da minha f. Feito isso, a gente vai tentar isolar o x para esse lado aqui e deixar o y para cá. Então, a gente vai escrever o x em função de y, e não o contrário como está aqui agora. Então, para fazer isso, a gente faz um mês pelos extremos aqui, e fica yx mais 4 igual a 2x menos 3. Posso multiplicar por esse e por esse. Então, fica yx mais 4y igual a 2x menos 3. Esse 2x aqui, eu vou jogar ele para cá. Então, fica yx menos 2x igual a menos 3 mais 4y. Ó, percebe que tem x aqui e x aqui. Então, posso colocar ele em evidência. Igual a menos 3 mais 4y. Nessa hora aqui, eu sou tentada a dividir direto, sem me preocupar muito com o que está acontecendo aqui dentro, né? Aí é nesse momento que a gente percebe que tem que pôr uma restrição para quem pode assumir valores aqui de y. Porque se o y for igual a 2, aqui eu não consigo dividir. Então, para me dividir, ou seja, para me fazer x igual a menos 3 mais 4y sobre y menos 2, eu tenho que ter aqui que o y é diferente de 2. Então, a minha f a menos 1, ela tem que tomar esse cuidado. Ela vai sair da reta menos o ponto 2 e vai estar chegando em R menos o ponto menos 4. E ela vai ser dada por aquela expressão ali de cima. Menos 3 mais 4. Aí aqui tinha y, a gente coloca um x. É x menos 2.
Então, essa aqui é a minha expressão para a inversa. Eu fiz um plot de como que fica a função mesmo, não a inversa, mas a função. Ela é uma coisa desse tipo aqui. Percebe que quando você tenta aproximar aqui do 4, menos 4 no caso, ela meio que ela não encosta. Quanto mais afasta ou mais diminui o zoom, ela não vai encostar. Então os números eles começam a se comportar de uma maneira bem estranha quando vai chegando perto do 4, ou seja, aqui eles vão indo para menos infinito e nesse outro pedaço aqui eles vão para mais infinito, certo? A próxima questão que eu selecionei foi a questão 43 e ela nos dá uma expressão que é válida, que é essa aqui, e pede para calcular essa outra expressão. Para dar uma refrescada na memória, eu coloquei esse quadrinho aqui do lado, que ele basicamente nos dá condições para que o logaritmo exista. Então, é que o A seja diferente de 1 e seja maior do que 0, e que o B, que é esse aqui, seja maior do que 0. Então, para resolver isso, a gente tem que fazer o seguinte. Como a gente sabe que o logaritmo desse negócio aqui na base x menos 1 é 2, dá para descobrir quem que é esse x aqui e depois substituir aqui nessa expressão e tentar descobrir qual o resultado que vai dar aqui. Como a gente tem aqui que o logaritmo desse cara na base x menos 1 é 2, a gente reescreve como? Aqui olhando para o lado. É a base elevado a essa coisa que está na frente é igual a isso aqui. Então, base elevado a S2 é igual a isso aqui. A gente tem x menos 1 elevado a 2 é igual a 2x mais 1. Então, eleva aqui ao quadrado, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 2x mais 1. Dá para cancelar, né? Esse com esse. E dá para somar esse aqui com esse. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a 0. Posso colocar x em evidência aqui para ficar mais fácil a conta. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Ou x é 0, ou x, olhando aqui para dentro, né, é 4. Mas vamos verificar o que faz sentido e o que não faz sentido. Se o x for igual a 0, o que acontece com a base, né? A base é esse aqui, é x menos 1, então vai ser menos 1 menor do que 0, não pode? Então, daqui eu já tiro que esse aqui não vai valer. Agora, se eu coloco x igual a 4, aqui vai ficar 3, então problema nenhum. E aqui, que é onde tem que ser maior do que 0, vai ficar claramente maior do que 0, né? Então, esse valor x igual a 4 é o que a gente vai escolher. Substituindo nessa expressão aqui, a gente tem o quê? E a gente tem que o logaritmo na base 4 de raiz 4 mais 4 é 8, vai dar um número qualquer, que a gente pode chamar de y, por exemplo. Então, pela regrinha, ó, se eu tenho essa expressão, se somente se, eu tenho essa. Então, base elevada a isso, 4 elevado a y, igual a raiz de 8. Mais 4 eu posso reescrever como sendo 2 ao quadrado. Então, 2
vezes e elevado a 2y é igual. 8 eu consigo escrever como sendo 2 elevado a 3. Como tem essa raiz aqui, vai ficar 2 elevado a 3 meios. Como eu tenho a mesma base, significa que isso aqui é igual com isso aqui. Então, 2y é igual a 3 sobre 2. A gente conclui, então, que y é 3 sobre 4. Essa aqui é a resposta que a gente está procurando. A última questão que eu selecionei para fazer é a questão 50. A função que a gente tem nela é esse logaritmo. E o primeiro item pede para a gente determinar basicamente o domínio dela. Então, o domínio é onde a gente vê que ela faz sentido. Como é que a gente tem a base sendo 2, e 2 é diferente de 1 e maior do que 0, aqui tá tudo ok, não tem problema nenhum. O que pode dar errado é aqui dentro. Que lembra que esse aqui tem que ser maior do que 0. Então, a gente tem que verificar quais são os pontos em que isso é satisfeito. Percebe que se eu peço x menos 1 maior do que 0, isso aqui é a mesma coisa que eu pedir x maior do que 1. Então, o domínio da função f vão ser os x, tal que x é maior do que 1. Escrevendo em formato de intervalo, a gente vai ter isso aqui, ó, mais o infinito. Então, o domínio é esse intervalo. O próximo item dessa questão, a gente vai assumir que um determinado coordenado AB pertence ao gráfico da F. Significa dizer AB pertence ao gráfico da F, significa que quando eu pego F e aplico no ponto A, dá B. Por definição, a F no ponto A é o logaritmo de A menos 1 igual a B. Isso aqui a gente já viu que significa dizer que 2 elevado a B é igual a A menos 1. Então, a primeira informação que a gente tem é essa. A segunda informação que a gente tem é que se a gente inverter a ordem aqui, colocar B primeiro e A depois, ele vai pertencer ao gráfico de uma determinada G, que a gente não sabe quem é. Mas isso significa que a G de B é igual a A, ou seja, eu vou ter uma função de B igual a A. Mas nota que nesse pedaço aqui, a gente tem algo interessante, né? A gente tem B e a gente tem A. Dá para escrever o A sozinho desse lado e deixar desse outro lado aqui alguma coisa que está em função de B. Então, o que a gente pode fazer desse pedaço aqui é escrever 2B mais 1, vou jogar esse 1 para cá, igual a A. Então, isso daqui é uma função que depende de B. Então, a função de B está escrita em função de B. Isso daqui é o A sozinho. Daí a gente conclui que essa determinada G aqui, que a gente não sabia quem é exatamente isso aqui. Portanto, a gente conclui
que a G, vamos fazer a G num ponto X, né? A regra dela num ponto X vai ser igual a 2 elevado a X mais 1. Aqui lembra, é uma letra qualquer que eu estou usando. Poderia usar um Y ou ficar no B. No B eu não acho legal porque é um ponto. Então, é esse ponto aqui determinado que ele pediu para a gente determinar a G. Então, não seria legal estar colocando ele de volta aqui. Mas essa aqui é a expressão dessa G. No item C, eu não fiz ele aqui, mas ele pede para fazer os dois gráficos ao mesmo tempo, né? No décimos, eu plotei os dois gráficos, ó. Aqui em cima a gente pode plotar o da primeira expressão, que é o da f de x, é esse em vermelho. Então, percebe que ela passa no 2 e aqui vai indo embora para menos infinito. Onde que ela vai indo embora para menos infinito? É exatamente no 1, que era onde não podia ocorrer de o x ser. Né? Que aqui se ficar 1, dá 0. E a nossa g de x é essa outra aqui, que está para cima. Percebe que uma é o oposto da outra. Então, esse exercício é basicamente de inverso disfarçado. E ele é bem legal.